habilidade diferenciada de pensar o que é o letramento. O que vem a ser esse contexto de letramento nesse mundo aí que vem trazendo desde o ensino fundamental, das obrigatoriedades, trazendo que eu preciso ter esse contexto social vivido, representado nas minhas compreensões, a partir do cálculo, a partir da leitura, a partir da escrita, que inicia-se no mundo tecnológico, quando eu tenho as 10 competências amarradas, e aí eu tenho o que será letramento. O que é letramento, mas dentro de uma possibilidade de pensar o quê? Letramento a partir das vivências do multiletramento. Agora eu tenho a esfera do multi, daquilo que é maior do que apenas a expectativa de ler o mundo com essa função social, de ler a capacidade social que está aqui nas relações, trazendo aí Vygotsky, que eu acabo me formando por essas interações sociais, que eu acabo me formando por esses signos sociais que estão na relação cotidiana, que estão na relação prática, diariamente, as minhas relações. E aí eu trago como o que é esse multiletramento dentro das práticas daquilo que é visual, daquilo que é digital, teatro, dança, digital, teatro, a dança, a música, o teatro, a música, a escrita em sinais, então, a partir das 10 competências gerais para a educação básica, eu tenho um vivencial que está imbricado aí de conhecimento, de autogestão, de percepção, regulamentação, comunicação das condições tecnológicas, das condições políticas. Então eu tenho esse multiletramento, que é o quê? Compreender justamente que vivência é essa que está da sustentabilidade, da condição de ressignificar algumas posturas referente ao meio ambiente, de pensar as práticas relacionadas ao auditivo, ao visual, ao digital. Então, trazendo aí as características da pluralidade das pessoas que estão a esse entorno, então nós vamos trazer esse pensamento de possibilidade desse multiletramento. E dentro desse multiletramento nós temos as TICs, as tecnologias da informação e comunicação. Então eu tenho aqui as tecnologias da informação e comunicação. As tecnologias da informação e da comunicação. Eu vou trazer então uma questão para a gente pensar. Que tecnologias são essas que permeiam também o cotidiano das nossas crianças em desenvolvimento, em aprendizagem dos contextos? Eu tenho aqui, as TICs envolvem e estão envolvidas por um complexo sistema de comunicação, que incorpora organizações de distintos setores, o empresarial, financeiro, político, que permite desenvolver a consciência crítica dos alunos, ou a manipulação do pensamento e a manutenção do poder. Em relação à influência das TICs sobre os alunos, é correto afirmar. É correto afirmar o que sobre essa influência? O uso das TICs promove a dialogicidade e a diminuição da exclusão econômica e social? Será que é isso que as TICs promovem? Na sociedade da informação,
Todos os participantes das comunidades educativas aprendem a compreender, a se comunicar, a produzir conhecimento a partir do aparato tecnológico criado pelas grandes mídias. Ou seja, as tecnologias da informação e comunicação devem ser utilizadas pela escola de forma cautelosa, uma vez que o poder de interação não está fundamentalmente nas tecnologias, mas nas relações de produção do capital. Ou D, a educação escolar necessita absorver e incorporar as novas linguagens, descobrir os seus códigos, comandar as oportunidades de expressão, buscando usos democráticos e participativos das tecnologias. A internet é um novo meio de comunicação, ainda incipiente, que redimensiona profundamente o ambiente escolar, no que se refere às formas de ensinar e de aprender. Então, eu tenho aqui, a educação escolar necessita absorver, a educação escolar precisa ressignificar e pensar em incorporar nos seus códigos de aprendizagem a possibilidade de expressar de forma democrática o uso participativo das tecnologias. Então, quando a gente há ainda resistência por esses aparatos tecnológicos, nós precisamos compreender que as crianças já estão nesse campo, já estão, sobretudo, inseridas nesse contexto desde o momento do seu nascimento. E ainda há muita resistência na questão de conseguir compreender, de conseguir caracterizar como uma forma de letramento, de percepção, essa condição de se perceber esse multiletramento também pelas tecnologias de informação. Então, são muitos os fatores que introduzem um planejamento diferenciado para a prática, incluindo aí esse multiletramento dentro das TICs, das tecnologias da informação. Eu vou trazer uma nova questão para a gente pensar, que é justamente o quê? São muitos os fatores intervenientes no planejamento do ensino e da aprendizagem. Entre eles, a inserção de muitos conteúdos contingenciais, procedentes de fatos que marcam o cotidiano, como a gente acabou de ver, inclusive o que marcam as tecnologias da informação e comunicação. Nesse sentido, a conduta de orientação da equipe pedagógica aos professores deve ocorrer de modo a tornar os planejamentos mais contextuais, mais significativos e perante a realidade social, conforme as realidades das escolas onde atuam. Avalie as afirmações sobre essas orientações aos professores. Argumentar sobre a competência de ser professor dos alunos concretos que tem e não de conteúdo pré-estabelecido exposto na mídia. Então, eu preciso ser um professor que argumenta com a competência e tendo como visibilidade esses alunos concretos que tem? Opção 2. Ter presente que o livro didático é o curso e não um recurso. Ele deve ser um curso obrigatório? Deve ser seguido para não haver perda de espaço para os assuntos emergentes no desenrolar do trabalho em sala de aula. Se a questão 1 eu falo de alunos concretos, é na questão 2 que eu atendo apenas o livro didático? Cuidar para que tenham autonomia na seleção de atividades para trabalhar conteúdos contingenciais.
sem se esquecer de que tais conteúdos são fundamentais para a organização do projeto político-pedagógico. Já verificamos em outros contextos que o projeto político-pedagógico, ele faz o inverso, ele traz qual o objetivo de aprendizagem e as estratégias metodológicas, as percepções contingenciais vão ao encontro dos alunos concretos. E 4, zelar para que superem a inversão entre o necessário e contingente. Conteúdos que são contingenciais têm que ser dados na escola e conteúdos sistematizados para a construção de conhecimento tornam-se contingenciais. Então, eu tenho aqui a opção 1 como sendo verdadeira, a 2 é descartado e a 4 como sendo verdadeiro. Mais uma questão para a gente pensar. Segundo Macedo, as competências são conceituadas como um conjunto de saberes e habilidades que os aprendentes incorporam por meio da formação e da experiência, conjugadas à capacidade de integrá-los, utilizá-los, transferi-los em diferentes situações, ou seja, colocá-las em uso, trazer para a prática. As competências são entendidas como uma ampliada e dialética possibilidade formativa por essa possibilidade formativa terem vinculação histórica, ética e política na reedição do ensino por objetivos para a reprodução do conhecimento. Daí aqui eu trago a questão dos alunos reais, e esses alunos reais, eles vivem uma reprodução de conhecimento, só para a gente pensar e trazer outras reflexões para o estudo. B, comportarem o trabalho na escola em uma metodologia que vai ao encontro das naturalizações dos saberes. São naturalizações ou são complexificações daquilo que a gente vive no real? Se eu vivo no real, eu não tenho uma naturalização, mas eu tenho uma complexidade, eu tenho um complicador, que são o quê? As relações cotidianas que precisam estar vividas e imbricadas nessa metodologia. C, facilitarem o envolvimento dos alunos em projetos de trabalho pautados na disciplinarização do conhecimento? Sistematizado? Será um disciplinamento? Ou será a conferência e a reorganização e a conferência dos conhecimentos? E a possibilidade de pensar o quê? Possibilitarem uma aprendizagem centrada nas vivências, nas evidências do desempenho, demonstrado em situações as mais próximas possíveis para enfrentar a realidade. Então, eu trouxe aqui na questão A para a gente pensar nas condições reais de aprendizagem. Então, nessa questão a gente pode pensar e a gente traz à tona, a gente traz justamente que toda metodologia ela deve ser pensada para esse multiletramento de realidade, pensando essas circunstâncias, esses alunos reais, e não por um disciplinamento, mas por uma condição dialética de pensar essa formação, trazendo aprendizagens de desempenho, aprendizagens como nós temos aí a concepção de aprendizagem, a concepção de avaliação formativa,
trazendo esse sujeito o mais próximo possível para essas realizações, para essas situações mais próximas possíveis do aprendizado. Trazendo o quê? O clichê tão bem fortemente amarrado aí, formar cidadãos críticos dentro de uma tendência pedagógica crítica social. Se eu preciso disso, eu não posso me amarrar numa aprendizagem estanque, estigmatizada, num momento fora da realidade atual e que traga aí a reprodução de conhecimentos. Pelo contrário, eu preciso trazer todo esse paradigma, trazer esse corte, essa obstrução de paradigmas e trazer o que? Justamente aquilo que é vivido, daquilo que é real, concretizado. E eu vou trazer aí mais uma questão para a gente pensar das mudanças tecnológicas, trazendo o quê? Que as mudanças tecnológicas e comunicacionais têm exigido que a escola promova a educação científica e tecnológica para análise crítica da informação. São ações pedagógicas que auxiliam nesse processo. Que ações pedagógicas são essas? Primeiro, promover conhecimento que permita às crianças e aos adolescentes o uso responsável das redes sociais. Incorporar, aqui na número 2, diz que é o quê? Incorporar apenas o uso instrumental. Então, quando eu tenho essas palavras engessantes, exclusivo, apenas, o uso instrumental é só apenas um instrumento das novas tecnologias em ambiente educativo? E cadê a vida fora e dentro da escola? Então, essa questão eu já considero como falsa. 3. Problematizar a informação, oferecendo base científica, filosófica, artística para apropriação conceitual. Incorporar diversidade textual, incluindo as diversas mídias para análise crítica. Então, eu tenho aí as afirmativas 1, 3 e 4, considerando que as tecnologias da informação são ações pedagógicas, sim, que auxiliam a criança a ter um uso responsável e consciente, que auxiliam uma base científica, filosófica, artística e trazendo as diversas mídias para essa análise crítica, tornando aí esse envolvimento das possibilidades críticas. Então, eu trago novamente uma esfera do multiletramento, trazendo aí a escrita, em sinais, a dança, o teatro, o meio digital e o visual, como esse multiletramento de uma técnica, de uma competência técnica, de um conhecimento prático, entendendo diferentes textos e tecnologias como que se operam, uma análise crítica, entendendo que tudo que é dito e estudado é fruto de uma seleção prévia, e também trazendo esse uso transformador, que usa o que foi aprendido em novos modos de pensar, em novos modos de agir. Então, esse multiletramento que traz aí as possibilidades, que traz o encontro dessa diversidade social para essa prática dos contextos e das práticas de multiletramento dentro do campo educacional. Pensar aí essas várias possibilidades, pensar aí esse emaranhado de situações que infringem com aquela organização engessada, pensando apenas no conteúdo didático, esquecendo desse tangível que é esse real, que são essas vivências, que são essas pluralidades que encontramos aí no setor da educação básica, na instituição. Vamos trazer uma outra questão para pensar, e aí eu trago aqui uma nova possibilidade de pensar algumas afirmativas dentro desse campo, trazendo aí uma afirmativa dizendo que os métodos educativos
Os métodos educativos da pedagogia liberal, trazendo para esse multiletramento e fazendo essa correlação das tendências pedagógicas, que o método educativo das pedagogias liberal tradicional geralmente ocorre por meio de exposição e demonstração verbal da matéria e por meios de modelos. E é isso que a gente está pensando, esse multiletramento. Então, essa pedagogia liberal, ela é conceituada pela exposição verbal e por meio de modelos? E a afirmativa 2, que diz o quê? A relação professor-aluno na pedagogia liberal tradicional é caracterizada pela autoridade do professor, que exige atitude receptiva do aluno. Então, considerando as afirmativas acima e firmados na abordagem da pedagogia liberal tradicional, é correto afirmar que todas as duas são verdadeiras, que essa pedagogia liberal tradicional ela é considerada assim pela demonstração verbal de matéria e pela atitude do professor autoritário que exige uma recepção do aluno? Sim, as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. Então, nós temos aí uma demonstração daquilo que não podemos ter nesse contexto atual de multiletramentos, de educação inclusiva, de uma perspectiva de educação de respeito às pessoas diferentes em um mesmo contexto de educação regular, que a gente precisa desconsiderar essa pedagogia tradicional e considerar, sim, a exposição, considerar as possibilidades de aprendizagem, considerar os meios que estão aí apresentados na sociedade, as tecnologias de informação, as mídias, e trazer um contexto que traga que a criança se aproprie dessa condição, desse contexto como um todo. E descaracterizando aí, trazendo para a nossa realidade enquanto professores, enquanto profissionais da educação, pensar o quê? Que essa educação ela é viva, essa educação acontece no vivido, que a educação acontece pelos meios de transformação. E se eu tenho essa educação de transformação, eu, enquanto elo de transformação, eu preciso também considerar esse sujeito aprendente nesse elo de transformação. E trazendo aquilo que é, quando a criança, eu brinco muito nos meus momentos de formação, que o quê? Quando a criança entra na escola, dentro daquela bagagem dela, que tem ali livros didáticos, que tem material de caderno, lápis, lapiseira, ela traz um conhecimento que vem aí permeado por alguns caminhos que ela já trafegou na vida e que a gente precisa ter essa sensibilidade de escuta, essa sensibilidade de perceber aquilo que a região da instituição consegue me promover enquanto possibilidade de aprendizagem.